Olá, estamos começando mais um Rock and Rights e hoje vamos falar das diferenças entre os crimes de associação criminosa e organização criminosa. E essa daqui é a nossa referência. Cada família desse país vai ficar se perguntando: o que estamos fazendo? O que nós vamos roubar? A Casa da Moeda da Espanha. É isso aí, galera! La Casa de Papel, uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida. Bem, para falarmos de associação criminosa e organização criminosa, é necessário um breve contexto. Antes de 2013, tínhamos em vigor no Brasil a Lei 9.034 de 1995, que tratava da prevenção e da repressão ao crime organizado. Eis que, em 2013, lá no início da Operação Lava Jato, surge a Lei 12.850 de 2013, que revoga a Lei 9.034 e passa a tratar do combate ao crime organizado. A Lei 12.850 ela é bem tranquila, tanto que a leitura da lei, a leitura da letra da lei, já vai te fazer acertar muitas questões em concurso público. Portanto, trataremos aqui apenas dos pontos escorregadios desta lei. Bem, são mecanismos trazidos pela Lei 12.850, entre outros, claro, a ação controlada, a infiltração de policiais, a interceptação telefônica regulada por lei específica e a colaboração premiada. E essa merece nossa total atenção. Alguns entendem que a delação premiada e a colaboração premiada são sinônimos, juridicamente falando. Mas há diferenças entre elas e vamos abordá-las agora. A delação premiada ela existe no Brasil desde 1990. Tanto que a Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos, ela já previa benefícios para o delator que entregasse os seus comparsas ajudando a encontrar a vítima de sequestro, crime do artigo 159 do Código Penal. Já a colaboração premiada ela foi trazida pela Lei 12.850 e ela consiste em colher informações por parte do colaborador para que se possa desmantelar a organização criminosa. Contudo, na colaboração premiada, não há uma necessidade precípua de o colaborador delatar pessoas, desde que as informações dele sejam fidedignas e ajude as investigações a desmantelar a organização. Então, para ficar bem claro, na delação premiada, nós temos a figura do X9, o dedo duro, aquele que entrega os seus comparsas. Na colaboração premiada, não há necessidade de delatar pessoas, desde que as informações dadas possam aí levar as investigações a avançarem no combate à organização criminosa. Como aconteceu na Operação Lava Jato e o CEF, o doleiro dos doleiros, que deu a sua colaboração, permitindo desmantelar o maior esquema de corrupção da atualidade do Brasil. Dado esse breve contexto, vamos ver o que diz o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850 de 2013. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Muito bem, acho que ficou claro que esse texto trata do tipo penal organização criminosa. São elementos desse tipo penal: 4 pessoas ou mais, estrutura organizada, isto é, a hierarquia, a divisão de tarefas, a obtenção de vantagem de qualquer tipo e o cometimento de infrações penais que as penas máximas sejam maiores do que 4 anos ou de caráter transnacional. E são esses dois últimos elementos que nos interessam aqui nesse momento. Veja, se o crime praticado pela suposta organização criminosa não tem pena superior a 4 anos, então não há o que se falar em organização criminosa, ainda que exista a obediência hierárquica, a divisão de tarefas e o concurso de 4 ou mais pessoas. Vou dar um exemplo. Artigo 180, caput do Código Penal, receptação simples, é um crime com pena de 1 a 4 anos e não há majorante para o concurso de pessoas. Portanto, se pessoas se reúnem, 4 ou mais pessoas, de forma hierarquizada, com divisão de tarefas para cometer o crime do caput do Código Penal, do artigo 180 do Código Penal, não há o que se falar em organização criminosa, exceto se os bens pertencerem à União, aos Estados, aos municípios, ao DF e a todos aqueles entes que formam a administração pública direta e indireta, ou
se o crime for de caráter transnacional. Ok? E por fim, há um ponto importante dessa lei que precisamos tratar aqui. A lei fala sobre os meios de obtenção da prova. Mas o que são provas em sentido amplo e provas em sentido estrito? Quando falamos em provas em sentido amplo, ela engloba os elementos de informação colhidos na fase da investigação criminal para a busca do lastro probatório mínimo de autoria e materialidade para que haja legitimidade para a propositura da ação penal por parte do Ministério Público. Esses são os elementos de informação, são colhidos na fase investigativa. Já as provas são esses mesmos elementos de informação que passam pelo crivo do contraditório e da ampla defesa lá na fase da instrução, isto é, da ação penal. Então são considerados prova. Não vamos entrar aqui no mérito de provas, que é um assunto bastante amplo também, necessita de um vídeo específico. Mas só para entender, quando a lei fala em meios de obtenção da prova, ela está tratando prova em sentido amplo, pois a Lei 12.850 ela é aplicada na fase investigativa, correto? Então, por isso, se falarmos de prova em sentido estrito, ela não trata dos meios de obtenção de prova, e sim dos meios de obtenção de elementos de informação. Muito bem, já vimos tudo o que você precisa saber sobre organização criminosa. Agora vamos falar de associação criminosa. A Lei 12.850 de 2013, que trouxe a figura da organização criminosa, também trouxe a figura da associação criminosa, através da alteração do artigo 288 do Código Penal, que anteriormente previa o crime de quadrilha ou bando. E fique esperto, porque as bancas ainda cobram esse tipo penal, mesmo estando revogado. Muito bem, para entendermos melhor o que é uma associação criminosa, vamos ver o que diz o artigo 288 do Código Penal. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Ok, galera, quais são os elementos desse tipo penal? A associação de 3 ou mais pessoas e o intuito específico de cometer crimes. E aqui é bom frisar, crimes no plural. Isto é, se 3 ou mais pessoas se associam com o intuito específico de cometer apenas um crime, não há o que se falar em associação criminosa, pois a pluralidade de delitos é elementar do tipo. Imaginemos a seguinte situação. O Guinho, Zezinho e Luizinho, portando fuzis, metralhadoras e pistolas .40, associam-se para assaltar uma das agências do Banco do Brasil. Perceba que há a associação de 3 pessoas e eles têm o intuito específico de cometer um crime, mas um crime singular. Portanto, não há o que se falar em associação criminosa. O crime em questão é o crime de roubo com dupla causa de aumento de pena. O aumento de pena pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo de uso restrito. Agora imaginemos a mesma situação, só que o Guinho, Zezinho e Luizinho, além de assaltar o Banco do Brasil, eles também têm o intuito de matar um policial, assaltar um carro, tudo no mesmo contexto. Nesse caso, há associação de 3 pessoas e eles têm o intuito específico de cometer crimes, no plural. Portanto, se configura a associação criminosa. Muito bem, galera. E analisando a nossa série de referência, afinal, o grupo de La Casa de Papel forma uma associação ou uma organização criminosa? Vamos analisar. Há o concurso de 3, 4 ou mais pessoas? Sim, mas isso ainda não nos diz nada. Há a pluralidade de crimes? Sim, mas isso também ainda não nos diz nada. Há a divisão de tarefas e a obediência hierárquica? Sim, nós temos o professor, que é o autor do domínio do fato, segundo a teoria de Klaus Oksin. Nós temos Berlim, que cuida da execução do plano dentro da Casa da Moeda. Nós temos a Nairobi, que cuida da produção das notas. O Moscou, que cuida dos túneis, das escavações. O Rio, que cuida do TI. E o Denver, que come as reféns, recrutando-as para o grupo. Portanto, nós temos uma divisão hierárquica e uma divisão de tarefas. Mas sigamos. Os crimes praticados pelo grupo de La Casa de Papel têm pena máxima superior a 4 anos? Sim. Portanto, podemos descartar aqui a associação criminosa e concluir que o grupo de La Casa de Papel forma uma organização criminosa. É isso aí, galera! Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero de coração que você tenha gostado. Curta, compartilhe com seu amigo concurseiro, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus. Partigiano, portami via
Bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, e me sinto di morire.